Olá, estamos de volta com o nosso programa De Tudo Um Pouco e de tudo um pouco mesmo. E como você sabe, nessa maratona de pré-eleições municipais de Buritis. E hoje o nosso candidato, pré-candidato, nosso convidado pré-candidato é o professor Evanildo Bezerra Soares. Ele está aqui conosco e ele será o nosso entrevistado. Veio bater um papo conosco e colocar para nós, e esclarecer para nós quais são as suas pretensões nessa pré-candidatura. Professor Evanildo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E conte-nos um pouquinho sobre quem é o professor Evanildo e por que se colocar como um pré-candidato nessas eleições municipais 2020. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde. Val. Boa tarde a toda a população de Buritis, que é o meu lar, né? Buritis é a cidade que escolhi há 20 anos para morar. E graças a Deus me recebeu de braços abertos e eu estou aqui para lutar e dar o melhor pela minha cidade também. O professor Evanildo, um garoto, filho de agricultor, criado na roça. Gostei do garoto. Muito bom. Criado na roça por pai que ganhou o sítio do INCRA e se aposentou no sítio que recebeu do governo federal na época, governo, diga-se de passagem, na época, governo militar, ali hoje no município de Castanheiras, que na época era o município de Rolim de Moura. Pai e mãe agricultores, que saí de casa muito novo, saí de casa aos 14 anos para morar de favores, para estudar. O sonho do estudo. E que, não nego, passei fome, ora morando com pessoas boas, ora morando com pessoas não tão boas, mas sobrevivi. E, graças a Deus, com muita força de Deus, consegui o objetivo que era estudar. Fiz a minha primeira faculdade. Aos 17 anos entrei para o serviço público, ainda menor de idade. Na época era mais fácil, né? Mas hoje é um pouco mais difícil. E fui para a saúde na época, entrei na saúde como agente de saúde na época. Aos 20 anos, fiz um concurso para o Rolim de Moura, para professor, dei aula em Rolim de Moura por um ano e fui para o município de Castanheiras assumir um cargo, já era técnico da saúde do SUS, assumi um cargo em Castanheiras como diretor financeiro e orçamentário da Secretaria de Saúde, onde permaneci na Secretaria de Saúde de Castanheiras por 2 mandatos, que nesse primeiro mandato, muito novo, já assumi a Secretaria de Saúde, como secretário de Saúde, e continuei mais um mandato como secretário de Saúde, onde pedi afastamento na pré-campanha do final desse segundo mandato, que eu estava lá para ser candidato lá e terminei resolvendo não ser candidato porque estava atrás de um pedacinho de terra e foi em Buritis que eu encontrei. E o filho do agricultor sonha ter um pedacinho de terra e graças a Deus aqui eu consegui. É não deixar as raízes. Exatamente. As nossas origens. Origens. Né? Vim embora para Buritis em 2000, já transferido como professor do Estado, que já era professor também, tinha feito um concurso do Estado e assumi como professor, vim embora para cá como professor e depois que estava em Buritis, entrei no martírio junto com os jovens que tanto sofrem nessa nossa estrada de Buritis a Ariquemes para fazer uma segunda faculdade, foi quando fiz farmácia. Como eu acredito que mais de 80% dos nossos profissionais de farmácia, enfermagem, fisioterapeuta, entre outros em Buritis, são pessoas que encararam essa jornada e que sofreram nessa estrada, saindo à tarde aqui, voltando, na grande maioria das vezes, madrugada, onde encaramos até a estrada de chão na época, para fazer essa faculdade. Hoje, estou na educação e cuidando do pedacinho de terra, como eu disse, né? Uhum. Porque não dá, a demanda é muito grande para trabalhar também como farmacêutico, então abrir mão da profissão do trabalho de farmacêutico. E como sou concursado no Estado como professor, eu continuo no Estado e cuidando das pequenas coisas nossas. Hoje, infelizmente, não tenho meu pai, perdi há 1 ano e pouco, uma cirurgia do coração que era para fazer, a minha grande referência, o meu grande exemplo de vida
e que me fez ser o homem que sou hoje. Graças a Deus, graças a Deus pela vida do meu pai quando tive e hoje saudades. Amém. E por que ser candidato, pré-candidato? Então, isso eu confesso e sou muito sincero. Eu vou fazer questão de não ser escorregadio nas perguntas e quando for, pode me cobrar. Oh, tá bom. Porque a gente precisa ser muito positivo nas afirmações, principalmente quando se coloca como pessoa pública, né? Para a população apreciar ou não. A população precisa saber de fato quem está falando, o que está falando e para que está falando. Na verdade, tudo nasceu na vitória, vamos dizer, candidatura, mas a vitória do nosso presidente da República e do governador do estado, que veio realinhando a gestão pública para um novo norte, para uma nova direção, para a moralidade da gestão pública, para provar que tem jeito. Falando disso, a gente pode pegar como referência os já mais de 500 dias sem corrupção no governo federal. Então, Buritis chegou numa situação que precisava de uma opção de candidatura de direita. Então, como a gente ajudou a coordenar a campanha do governador do estado aqui em Buritis, e o governador a candidatura do nosso governador foi pedida pelo presidente da República que ele saísse candidato ao governo do estado. E como eu acredito fielmente que é um projeto de Deus, graças a Deus deu certo. E Buritis tem colhido grandes frutos com isso. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, Buritis, hoje, nós temos uma gestão compromissada, uma gestão séria do Estado com Buritis, e que a própria população de Buritis, não sabe quais os benefícios que o Estado tem trazido para Buritis, que não são poucos. Por que foi essa sua opção pelo Patriotas? O Patriotas foi o partido recomendado pelo presidente da República para as eleições municipais. Porque o nosso presidente da República, ele está fundando a Aliança, é o 38, o Partido 38. Mas não deu tempo de fazer o registro dele junto ao TSE para disputar as eleições municipais. E por isso, por ser também um partido de direita, o presidente da República trouxe o Patriotas para disputar essas eleições municipais, porque os dois caminham junto, irão caminhar junto. Então, Professor não vai haver Leonardo, problema entre Patriotas e o Aliança. se fala muito hoje em partido de direita, partido de esquerda. Explica pra gente e para os internautas qual é a diferença entre esses dois tipos. Às vezes a gente pega alguns exemplos que nem a gente sabe dar, e às vezes a gente vê o exemplo de colegas, como eu acompanhando no grupo social, o pessoal perguntando, falando sobre alinhamento, e aí um colega, achei até engraçado, o colega disse, olha gente, vamos falar a nossa linguagem de produtor rural, de agricultor, você pega uma baliza e alinha com a outra, para você pegar o rumo. Eu vou usar o mesmo termo, você tem sua mão direita e a sua mão esquerda, cada um está de um lado. É lado direito, lado esquerdo. Quem está na gestão hoje? Nosso presidente da República. Quem se opõe ao presidente da República é o quê? A oposição está do outro lado. Então, o direita e a esquerda, de forma bem simplista, seria isso. Quem está se opondo, independente de estar certo ou errado, o que a gente vê hoje, é o nosso presidente da República sofrendo opressão e muita opressão, até por parte do Congresso, grande parte do Congresso que é esquerdista e não quer que o Brasil vá à frente. É o famoso quanto pior, melhor. Que para nós brasileiros, nós estamos felizes com o que está acontecendo, a valorização da família, o direito de religião, a valorização da pátria. Vocês são professores, vocês sabem a grande necessidade hoje de uma disciplina em sala de aula, na escola. E na verdade, esse governo vem valorizando tudo isso. A moralidade, através de mudanças nas leis. É necessário se fazer muita coisa ainda. Agora, o que é a direita? A direita é isso. É você alinhar e a esquerda é quem está se opondo. Como que está a viabilização das articulações da sua candidatura, pré-candidatura, né, agora, e para levar uma candidatura? Então, na verdade, quando nós recebemos a proposta
de assumir o Patriotas em Buritis, que é o partido que foi escolhido, né, para disputar essas eleições municipais para a gestão de 2020, nós recebemos a missão de assumir o partido aqui em Buritis. Então eu e o Adecleito, que hoje é residente do DR, assumimos o partido, organizamos a nominata de vereador com pessoas que pensam diferente, que pensam em moralizar, que pensam em progresso de Buritis, e juntamos esse grupo de pessoas, montamos o partido que já veio solicitado por a gente ter ajudado a coordenar a campanha, tanto a campanha do governador quanto a campanha do presidente aqui em Buritis. Então já veio a proposta para a gente que a gente precisaria se dispor, estar disponível para alinhar Buritis ao governo do estado e ao governo federal. Professor Vanildo, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós vamos retornar com o segundo bloco. E a pergunta que eu já deixo para você responder no segundo bloco será: qual o perfil ideal do seu vice? Ok? Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Nossa equipe, BM Assessoria, Treinamentos e Eventos, agradece às empresas de Jacinópolis pela acolhida. Somos gratos aos colaboradores da Casa do Produtor e da Agronorte pelo comprometimento no treinamento de competências empresariais. Até o próximo encontro. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa De Tudo Um Pouco e hoje recebendo aqui na nossa segunda entrevista da maratona de entrevista de pré-candidatos a prefeito de Buritis e região. Hoje recebendo o professor Evanildo. E a pergunta no primeiro bloco, feita no primeiro bloco, né? Isso. E dando continuidade agora. Professor Evanildo, qual é o perfil do seu vice? Tudo bem, Val, a pergunta é maravilhosa e antes da escolha pessoal, eu tenho que dizer que a escolha do vice passa pelo nosso projeto. Buritis está numa situação tão dramática que hoje, se você pegar o orçamento geral da prefeitura, sobra-se aí em média 4% para fazer investimento. E 4% em orçamento para fazer um investimento do tamanho de Buritis, ele é insignificante. Então, dentro da nossa proposta, dentro do nosso plano de governo, nós temos um pacote, vai ser um pacote de reformas que vão ser necessárias serem feitas, que irão para a Câmara nas primeiras sessões. E daí a necessidade de ter uma Câmara aliada ao Poder Executivo para se executar as reformas necessárias. E quando você tem um vice com o tempo dele ocioso, quando você se dá ao prazer de se pagar um salário de vice que não é pequeno, para ele não fazer nada no município de benefício para a população, eu chamo isso de mazela. Nós não estamos nessas condições. Então o vice, a escolha do vice, ela precisa ser escolhida pelo grupo um nome que tenha a capacidade de fazer gestão. Ele tem que assumir uma secretaria, ele precisa assumir uma secretaria com o salário que ele ganha. Porque além disso, nós precisamos também, e aí alguns dizem, você não pode falar isso, que quando você for candidato, se você for o candidato e falar isso em campanha, você perde voto. Eu não tenho problema quanto a isso. O que eu não quero é ser chamado de covarde depois. Então, além do vice trabalhar, nós precisamos cortar alguns secretários. Eu não vejo problema algum, até porque Buritis não foi só uma vez que o secretário de Agricultura respondeu também pela Secretaria de Meio Ambiente, até porque quem faz o laudo e a vistoria é o engenheiro florestal ou ambiental, não o secretário. E quando você fala no secretário, você está diminuindo o salário do secretário. Não, não é o secretário. É o secretário, a secretária do secretário, o cargo do secretário, as diárias do secretário, a estrutura para o secretário. É uma estrutura muito maior do que o salário do secretário. Quando a gente fala em secretário de planejamento, por exemplo, numa prefeitura que a Secretaria de Administração e a Secretaria de Planejamento são tão próximas,
que você vê não uma vez por dia, mas várias vezes, os próprios secretários se entrosando, né, conversando, às vezes se entendendo. Por que não o secretário de administração ser uma pessoa eficiente e responder também pelo planejamento? Sabe por quê? Porque quem põe a mão na LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, para elaborar a LOA, não é o secretário. O secretário participa nas tomadas de decisões e mudanças para investimento. Mas essas mudanças, elas são indicadas ou são direcionadas pelo executivo. Então o secretário de administração junto com o prefeito traça essas mudanças necessárias para o próximo ano orçamentário, e quem executa é o técnico, não é o secretário. Então nós precisamos do técnico que executa e o secretário de administração responde plenamente pela Secretaria de Planejamento. É mais um secretário, uma secretária de secretário, um carro e toda aquela estrutura que eu já disse. Então, ou a gente adota essas medidas de sanear, que é a reforma que eu disse, e vai muito além. Você entendeu? Como eu já disse em vezes anteriores, as diárias são absurdas. As funções gratificadas em Buriti, nós pagamos uma maravilha, pagamos 80% do salário, enquanto a nossa capital tem royalties de petróleo, das usinas de petróleo, das usinas, paga 50% do salário. Eu às vezes considero que nós moramos no país das maravilhas, né? Porque existe uma diferença muito grande do que é público para o que é privado, do que é pagador de imposto, que os nossos tributos não são baixos. Então há necessidade de se fazer essa reforma e fazer esse setor público, principalmente o setor dominante, descer do pedestral. Nós precisamos ir para o meio do povo. O povo precisa saber o que está acontecendo e nós precisamos saber o que tem que ser feito. Isso seria a questão, você fala de diminuir secretários, essas coisas, o vice trabalhar. Seria algo para a questão de equilíbrio entre a arrecadação do município e o gasto? Ou seria só uma forma do vice ser atuante no seu mandato? Quando a gente fala em investir, é muito bonito eu chegar aqui e dizer para você, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, nós vamos estruturar a cidade. Mas eu não sou mágico. E nenhum dos pré-candidatos também são mágicos. Eu não vi nenhum fazendo mágica ainda. Então, para dizer o que vai fazer, você tem que dizer de onde você vai tirar. Isso, era uma pergunta que eu tenho vontade de fazer e ia fazer. De onde vêm os recursos públicos? Como eu disse anteriormente, se eu tenho 4% do orçamento para investir, como é que eu vou dizer que vou fazer tanto? Isso E aí? Não choca? Quando eu falo que você tem que cortar o valor das diárias, equalizar o valor de 530 dos vereadores. Vereadores é R$530 na diária. Vamos embora baixar para 200. É R$200 a diária do motorista? Qual é a barriga que é maior do que a do motorista? Eu não conheço em Porto Velho, como eu já disse, eu não conheço em Porto Velho o restaurante do prefeito e o restaurante do motorista. O hotel do prefeito e o hotel do motorista. Pelo contrário, o que eu vejo é o prefeito, o motorista, o procurador, o secretário, o vereador, todo mundo no mesmo restaurante, comendo do mesmo alimento, do mesmo valor. Mais um com bolso cheio e um com R$200 para custear a diária, outro com 530, outro com 700. Então, equalizar. O Estado, se eu viajar com o secretário de Estado, a diária é a mesma. O município, quando eu falo do pacote de leis para a Câmara, e aí, repito, a necessidade de se eleger vereadores compromissados com o município para se fazer essas reformas. Eu tenho que indicar de onde eu vou tirar. Então, quando eu falo da função gratificada, Vanildo do céu, se você for o candidato, você vai perder voto de servidor. Eu sei, eu tenho consciência disso. Mas eu não vou ser covarde de guardar isso para fazer lá na frente sem dizer. Eu estou dizendo, tem que tirar de algum lugar. E a proposta que eu quero deixar no ar aqui, hoje, é compromisso. O primeiro corte é cortar na carne, o salário do prefeito. Esse seria seu maior desafio como gestor? Maior desafio. O salário do prefeito, salário de vereador tem que diminuir, as diárias tem que diminuir, as funções gratificadas tem que diminuir. Quando você soma isso tudo no final do ano, eu não estou falando em milhares de reais, estou falando em milhões de reais. Porque eu fiz essa conta por cima, em cima do orçamento de 2017, de 76 milhões, que é o orçamento de 2017. Então a gente tem uma cifra significativa. Para quê? Para fazer investimento.
Porque eu chegar aqui e falar bonito, eu posso planejar, falar bonito, tentar pesquisar o que a população quer ouvir e dizer o que eu vou fazer. Mas sem indicar de onde eu vou tirar, primeira coisa é fazer o dever de casa. O dever de casa em Buritis é desafio, é compromisso. E precisa dos dois poderes. O prefeito sozinho não vai fazer. Então, é necessário a Câmara, a futura Câmara, estar compromissada com essa reforma. Além desses cortes e tal, para gerar isso como investimento, né? Como que você vê essa questão de parceiros, como deputado federal, deputado estadual, senadores, presidente? Como que você vê isso para o município, a parceria? Isso é tão automático, Val. Quando você fala assim, eu vou fazer o dever de casa, eu pretendo fazer o dever de casa, e você trazer uma Câmara compromissada junto com o Executivo e você fazer todas as reformas necessárias, a nossa administração ela vai começar a ser copiada, admirada e namorada. Então, parceiros já estabelecidos nós já temos. Deputados federais, nós já temos 3 deputados federais bem parceiros e outros já bem alinhados com a gente. Nós já temos o governo do estado. E mais importante, quando você fala em governo, em deputado federal, a gente costuma muito dizer assim, eu consegui uma emenda do deputado federal, que ótimo, que bom, mas a emenda do deputado federal ela é limitada, ela é pequena para o número de municípios que esse deputado investe. O bacana, Val, é quando você tem uma gestão alinhada com o governo federal e você pega 2 deputados federais desses da base do governo do seu estado e você, junto com eles, vai no ministro. Vai na fonte. Aqui está o prefeito do interior de Rondônia, do partido do presidente, ou alinhado ao presidente. É a indicação com os deputados. Isso é uma indicação. Uma indicação, vamos dar um exemplo pequeno, simples, bem simples. Mas uma catástrofe que nós tivemos em um ano anterior aqui, alagamento do nosso setor 2, parte do 5, foi uma catástrofe. Até a ambulância rodou no socorro daquelas vítimas ali, a gente sabe a catástrofe que foi. Vamos falar sobre o Rio São Domingos ali então. Hoje tem uma empresa que presta serviço para a prefeitura, que recebe, por sinal, muito bem para fazer isso, para montar projetos. Uhum. Eu quero um projeto de canalização do Rio São Domingos na área urbana, com arborização e pista de caminhada, por exemplo, um exemplo aleatório, às margens do rio. E eu pego esse projeto junto com esses deputados alinhados e vou ao ministro de infraestrutura. A probabilidade de se conseguir é muito grande. Mas quando eu vou dar um exemplo aleatório, não vou citar sigla nem nome de pré-candidato, nada. Mas se você tiver um prefeito que o partido dele tem 18 pedidos de impeachment, de cassação do nosso presidente da República, protocolado na Justiça, no STF, e ele lá com um projeto desse, a probabilidade de sair é a mesma. Eu acho que a gente tem que começar a pensar com pensamento crítico. O que nós queremos para Buritis? Eu não tenho esse ego de eu tenho que ser o candidato. Nunca disse isso e nunca vou dizer. Essa pré-candidatura nasceu de trazer a opção para Buritis de direita. Essa opção. A prerrogativa de votar ou não lá nas eleições, no caso de firmar uma candidatura, ela é do eleitor. Mas Buritis tem esse direito. E nós vamos trazer, o Patriotas vai trazer esse direito para a população. Para ficar bem claro, quando você fala sobre esse direito, é o direito do eleitor poder escolher entre um partido de direita e um partido de esquerda? Exatamente isso. Ele ter a opção de ter uma pré-candidatura lá nas eleições, a candidatura de direita. Então, nós devemos isso à população de Buritis. Então, assim, o meu tempo de vida profissional, hoje, estou com 48, indo na janela dos 49 anos de idade, comecei com 17 no setor público, grande parte da minha vida fazendo gestão. Você sabe do desafio. Sei o tamanho do desafio, sei o tamanho do problema que hoje se encontra Buritis. Fui diretor financeiro e orçamentário de secretaria, fui secretário de saúde, fui diretor de hospital, chefe de gabinete aqui em Buritis mesmo. Eu conheço o problema. Estou disposto a pegar esses 4 anos da minha vida e colocar para a vida pública. Mas sei também
que as mudanças não são poucas, que são necessárias para realinhar Buritis. Perfil de Não equipe. tenho dúvida disso. A minha equipe, ela precisa, primeiro, ser eficiente. Precisa eficiência. Precisa de secretário que rende. Você tem que dar autonomia e cobrar resultado. Segundo, precisa ser humana. Porque nós trabalhamos com pessoas. O serviço público é para a população. Hoje a população, o que a população mais sofre é com mau atendimento do serviço público. Eu sou servidor público, a minha vida toda no serviço público. E você visualiza esse pessoal para fazer parte da sua equipe? Nós já temos Já consegue grande parte da equipe nós já temos escolhidas a dedo. E eu costumo dizer o seguinte, não dá para você botar um pedreiro que é super eficiente no trabalho dele para ser secretário de educação, que ele não entende de FNDE, ele não tem nada de PNAE, ele não entende de QDD, de orçamento, de nada. Então, pessoa certa no lugar certo. Não dá para mim pegar, eu sou professor. Pega o professor e coloca na Secretaria de Saúde para ele lá ver nível de hierarquia, complexidade de atendimento, providencial urgente, vaga de TI, regulação. Pô, peraí. Eu estou sacaneando o camarada. Então, pessoa certa no lugar certo. Muito bem. Nosso programa chegou ao final. É uma pena, né? Nós gostaríamos de conversar mais e teríamos assunto aqui para ficar a tarde toda conversando, o dia todo, a noite toda, mas nós não temos mais tempo. Professor Ivanildo, faça suas considerações finais. Qual é a sua mensagem, a mensagem que o senhor deixa para os seus futuros, se, né, o senhor vier como realmente candidato para os seus futuros eleitores? Primeiro agradecer você, Márcia, agradecer a Val, o nosso Mateus. cameraman, Matheus, está aí do outro lado da câmera, mas também está aqui com a gente. O povo não está vendo, mas tem mais um aqui com a gente, né? Sim. A população de Buritis, eu costumo dizer que é uma população guerreira. Aqui, se o setor público não atrapalhar, o povo produz, a cidade cresce. E nós temos problemas enormes. Eu sonho com a escola militar em Buritis. É um sonho breve, que a gente está ansioso para isso. Somos de educação, sabemos a necessidade disso. Alinhar o governo federal para a gente trazer uma escola de ensino fundamental de tempo integral com qualidade para Buritis. E eu costumo dizer, e gostaria de deixar essa mensagem para os pais, acompanhe seu filho na escola. Eu sei que estamos agora em pandemia. Passou isso, acompanhe seu filho na escola, que você nunca vai visitar ele na cadeia. Obrigado. E o nosso programa fica por aqui. Até o próximo, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.